Olá, muito bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina Eu sou o Rafik. e hoje temos como convidado o João Velez. Muito bem-vindo, João. Muito obrigada por ter aceito o convite. Vou fazer aqui uma breve apresentação tua e vou ler, com medo de me esquecer aqui de tanta coisa que tu já andaste a fazer. Então, o João começou a sua carreira no mundo empresarial, como nós, e também foi auditor financeiro da área de banco e seguros de uma concorrente à empresa em que nós tivemos. Mas o mundo imobiliário rapidamente o seduziu e começou a investir, ainda a trabalhar, em 2017. O primeiro investimento foi na Costa da Caparica, apesar de viver em Lisboa, porque Lisboa já estava caríssima na altura e percebeu que a zona da Costa estava em crescimento. Depois disso, fez um MBA em Avaliação e Gestão Imobiliária e começou a partilhar o seu conhecimento e experiência no imobiliário através do Instagram, onde começou a partilhar dicas todos os dias com o desafio um vídeo por dia. Também tem um podcast, cuja primeira temporada já terminou, com o nome Casas Comigo. Olá, João. Olá, Espero não olá ter Anos. enganado em nada. Não, está Não, está corretíssimo. certo? Foi isto tudo? É assim, obrigado pelo convite também, é um prazer. Nós já tivemos a oportunidade de nos conhecer, mas é Uhum. sempre bom falar um bocadinho mais profundamente e ter aqui um conhecimento mais profundo sobre o que é que ambos estamos a fazer. Boa, Boa. boa. Olha, João, começando se calhar pelo momento em que nós nos conhecemos, nós conhecemos numa formação barra evento, mas nós já te seguimos há algum tempo e temos a dizer que, pelo menos da minha percepção, que eu acompanho outros players aqui do mercado do digital, entre aspas, produtores de conteúdo, e uma das coisas que me surpreendeu muito foi a tua, hum, a tua capacidade de transmitir conhecimento, às vezes tão complexo, de uma forma simples, naquele conteúdo. E trouxe uma leveza, pelo menos para nós que somos investidores imobiliários também, não produzimos tanto conteúdo de imobiliário, mas trouxe uma leveza e acho que alguma credibilidade àquilo que é a parte da produção de conteúdo. E a pergunta que eu te faço é: se calhar as pessoas olham lá em casa e ouvem, pá, ok, João Velez é produtor de conteúdo, mas tu não és produtor de conteúdo. O que é que tu fazes hoje em dia? O que é o teu negócio? O que é a tua vida? Então, efetivamente, como vocês disseram aí bem, eu comecei em 2017. Na altura era um pouco um side business que me apaixonava e que com o passar do tempo eu comecei a perceber que não faria sentido ser um side business, que me levou depois à saída da empresa que eu já estava a trabalhar há alguns anos. Em relação ao investimento e à produção de conteúdos, a produção de conteúdos surgiu de uma forma natural, em que eu sou naturalmente curioso e comecei a olhar para como é que eu poderia alavancar o meu trabalho para além de usar a banca e o meu conhecimento e eventualmente algumas pessoas que me foram ajudando também ao longo do percurso. São assim os maiores drivers da alavancagem. E comecei a olhar para pessoas como vocês, e não só, alguns players que estavam na área, alguns inclusive é que tinham começado a investir depois de mim, Uhum. Uhum. e eu comecei a ver que havia ali alguma coisa que eu não estava a explorar e que realmente conseguia catapultar o nosso conhecimento e o nosso negócio para uma dimensão diferente. E daí surgiu o desafio que a Catarina disse, dos 30 vídeos em 30 dias em agosto que Uhum. mudaram a minha vida. Porque, sem dúvida, eu descobri aqui uma nova forma de alavancagem que permitiu que eu fizesse tudo o que eu já estava a fazer antes, mas mais, melhor, com mais qualidade, com a possibilidade de contratar pessoas, com a possibilidade de fazer as coisas de uma maneira mais profissional. Uhum. Boa, boa. E o que é isso que tu fazes hoje em dia? Ou seja, tu investes, ajudas outros investidores, como é que é o teu dia a dia? Qual é que é o teu negócio? E se puderes partilhar alguns números, Sim. agradecíamos, não é? É assim, eu estou. Essencialmente, o meu negócio agora divide-se em três áreas. Uhum. Uma, criação de conteúdo, que serve muito como um veículo de marketing para mim. Uhum. Ou seja, eu não, para 2024 não tenho previsto monetizar muito a minha marca pessoal, que é uma Uhum. coisa que depois também podemos falar. A única coisa que eu fiz foi algumas consultorias que eventualmente posso voltar a fazer este ano, porque acho interessantes do ponto de vista de conheceres algumas pessoas com perfil com as quais eu quero trabalhar no longo prazo, mais do que propriamente o valor que tu tiras daí, porque vocês sabem melhor do que eu, que já o fazem há mais tempo, o quanto é que custa produzir conteúdo, não Uhum. só em Sim. tempo como em investimento. Um, e porquê é que eu faço isto? Eu não sou maluco, eu gasto dinheiro a produzir conteúdo. Porque depois eu consigo criar relação, consigo trazer mais investidores, mais oportunidades, um, mão de obra, ou seja, pessoas que gostavam de trabalhar comigo e torna muito mais fácil a minha vida enquanto empresário. Então vamos falar das outras duas áreas. Uma delas é, basicamente, eu trabalho a título pessoal e com investidores na compra e revenda de imóveis.
Ok. e na compra para também rentabilidade. Ok. Ok? Este é um veículo. E um veículo que surgiu mais recentemente por uma associação que eu fiz, tem a ver com promoção imobiliária, que é um Ok. dos meus grandes objetivos. Eu senti que sozinho ainda não tinha as expertise e a experiência para o fazer e, portanto, juntei-me com um sócio, que é uma pessoa que também me acompanha desde o investimento imobiliário, desde sempre. É um amigo que frequenta a minha casa e que tem experiência na construção, promoção imobiliária, portanto, vários projetos da Ásia, desde a aquisição do ativo até à venda final, passando por licenciamentos, obra, construção de raiz, Uhum. contenções de fachadas, enfim, todo o processo. E, hum, e nós fizemos-lo também porquê? Porque como eu tinha alguns investidores a chegar ao pé de mim, eu senti que estar só com a compra e venda do apartamento ou a compra e venda da moradia já não trazia a escala que era necessária. E Sim. como tal, comecei a pensar como as pessoas de negócio pensam, que é, ok, eu já tenho as pessoas, já tenho a confiança, as pessoas gostam do meu trabalho, vamos oferecer um serviço mais completo que dentro do investimento imobiliário faz tudo. Sim. Boa. Portanto, eu passo grande parte do meu tempo focado nestas últimas duas coisas que eu vos disse. Boa. Eu acho que é muito interessante tu trazer essa visão do alavancar através da produção de conteúdo, porque há muita gente que se esquece de uma coisa muito relevante que é a marca pessoal. Ou seja, quando alguém tem uma marca pessoal muito forte, automaticamente existe uma associação com confiança. E confiança é aquilo que é a base de geração de valor, não é? Ou seja, eu consigo atrair as pessoas que são mais parecidas comigo e que efetivamente querem estar comigo, vêm ter comigo, eu não preciso ir à procura deles. Então, essa visão de produção de conteúdo, às vezes as pessoas pensam, ok, porque é que as pessoas estão a produzir conteúdo? É mesmo por isso, é que é muito mais fácil eu associar-me a alguém que eu conheço, que eu vejo, que eu confio, do que alguém que não produz conteúdo e chega ao pé de mim e diz-me assim, eu faço, está bem, fazes, mas eu não vejo, não é? Um bocado aquela questão do ver para crer. E é interessante trazer essa visão e a forma como tu abordas esta parte da produção de conteúdo, porque mesmo nos Estados Unidos, ou seja, em outros países que estão mais avançados, é normal ser feito isto. Ou seja, qualquer agente imobiliário, qualquer pessoa, não só no imobiliário, mas em qualquer outra área, o que fazem efetivamente é trabalhar tão bem a sua marca pessoal que depois tudo o resto à sua volta escala e gera este efeito exponencial. Eu queria voltar um bocadinho mais atrás e falar de 2017. Como é que foi tipo o teu primeiro negócio? Como é que surgiu a paixão pelo imobiliário? Como é que foi essa fase de 2017? Ok. Eu vou-te responder já esta pergunta, Uhum, tocando no ponto anterior. O que eu sinto é, eu sou exatamente a mesma pessoa. Faço uhum, exatamente as mesmas coisas, tenho exatamente os mesmos valores. A única diferença é que agora as pessoas sabem. perfeito. E antigamente eu tinha que lhes mostrar. Ou seja, eu partia no início de uma relação, quase eu tinha que mostrar às pessoas quem é que eu era antes de poder criar essa confiança. Uhum. Uhum. Atualmente essa parte já está construída, porque se as pessoas se interessarem pelo meu trabalho, pelo vosso trabalho, pá, têm horas e horas de conteúdo online, podem ir lá e nós conseguimos, se calhar, enganar a pessoa durante um minuto, mas não Uhum. consegues enganar a Sim. pessoa se ela está a ouvir durante 20 horas. Chega a uma altura que nós temos um sensor anti-bullshit Sim, Uhum. sim. e então isso ajudou-me bastante. Ainda 2017, então vamos lá. Eu, quando comecei a investir, tinha uma ótica que era, queria aproveitar o facto do dinheiro estar barato, esta era a primeira. Não tinha muitas poupanças, portanto não tirei na altura o vosso curso. e, e vivia muito numa base de chapa ganha, chapa gasta, em que, na verdade, se eu olhasse para o meu balanço era negativo, porque eu devia mais do que o que eu tinha quando eu Ok. comecei a investir. O que não é ótimo, mas por outro lado eu também tinha 20 e poucos anos e estava numa fase diferente da vida. Mas comecei a perceber, comecei a me informar, comecei a ler, como disse há pouco, sou curioso, comecei a ver o que é que estava a fazer nos Estados Unidos e percebi que o imobiliário era uma forma brutal de alavancarmos as nossas finanças, gostava da área, tinha capacidade de crédito, porque tal e qual como vocês, tinha um bom IRS e era fácil para um banco emprestar-me dinheiro. Uhum. E comecei, ok, vou por aqui. Não tinha o suficiente para dar de entrada numa casa para Lisboa, comecei a olhar para outros mercados, portanto, este foi um bocado o meu processo de seleção ao início. Conhecia muito bem a costa, senti que era um mercado que estava em crescimento, ia para lá, passava lá tempo. Depois há certas coisas que também que não são só os números, é o feeling que te Sim. diz. E começou-me a mostrar que poderia ser uma zona muito interessante de investimento, a qual eu fui validar com dados, né? Comecei a olhar para os Airbnbs, vi quanto é que eles faturavam, comecei a perceber quanto é que eram os arrendamentos, por quanto é que estavam a sair os imóveis e vi que havia ali uma oportunidade. Olhando a números, eu na altura entrei no negócio por 102 mil euros. O primeiro negócio eu nem sequer fiz obras. Tive ali uma experiência de rentabilidade de alguns meses
porque este era o meu objetivo inicial, Ok. nem sequer era compra para revenda. Ou Hum, seja, o teu objetivo inicial era fazer buy and hold básico. sim. Ok. Hum, Neste caso com curto prazo, porque eu, na minha cabeça, não só tinha rentabilidades maiores, como eu tinha alguma liberdade de horário e tinha um carro, portanto podia-me deslocar, podia fazer essa gestão. ok. Foi por aí que eu comecei. Só que depois fiz uma conta que foi passado não muito tempo, sensivelmente um ano, o meu ativo tinha valorizado cerca de 60% a 70%. E a conta que eu fiz foi, ok, se eu mantiver a casa em AL, quanto tempo é que eu vou demorar a fazer o que se eu vender Sim, já o imóvel? sim. Na altura eram 6 ou 7 anos, Uhum. Pois. o que fez com que eu tomasse a decisão de vender. A primeira vez que vendi, fiquei fascinado. Ficaste com o bichinho, né? Fiquei, acima de tudo, pela primeira vez tive dinheiro na conta. e, e percebi, uau, eu para poupar o dinheiro que eu fiz naquele negócio, se calhar tinha que trabalhar, nem sei, 5 anos. Sim. E aquilo foi uma coisa que, pá, sei lá, a totalidade das horas todas envolvidas, se calhar equivale a 2, 3 meses de trabalho, já a Uhum. contar com toda a preparação que eu fiz, de ir para lá, visitas, conhecer pessoas. Sim. Portanto, olhei para o ROI, olhei para o número de horas que eu aloquei àquela atividade e percebi que tinha que fazer mais daquilo. Portanto, isto foi assim que começou. Sim. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Eu percebo muito essa dinâmica e essa sensação, porque foi exatamente essa sensação que nós tivemos. Nós tínhamos muita vontade de fazer mais dinheiro na altura, no nosso primeiro, antes de começarmos a fazer o nosso primeiro investimento imobiliário, nós queríamos fazer mais dinheiro. Também gostávamos muito de imobiliário. E no caso, o Rafik principalmente conhecia muito bem a zona da linha de Sintra, portanto, lá está, Lisboa não dava, era Sim. impossível. E lá está, foi irmos à procura, surgiu aquela oportunidade. Nós trabalhávamos muito na base do feeling também, ou seja, tínhamos que sentir a casa e sentir que, epá, se alguma coisa corresse mal, podíamos ir ver para aquela casa, estava tudo bem, quer dizer, sentíamos bem, não era nenhum drama. Ahm, e depois lá está, a partir do momento em que tu vendes e percebes que não é, tipo, correu bem, não é? E de repente ficaste ali com muito dinheiro na conta, pá, é uma sensação mesmo muito fixe. É Sim. ótima. Yeah. E tu desculpa, estás a dizer que tu entraste por 102 mil euros e depois Saí tiveste a por valorização. 169. Exatamente, ou seja, nós quando fizemos o nosso primeiro investimento imobiliário, já foi em início de 2019, nós comprámos a casa por 60 mil, um T2, no Cacém. E depois, passado um ano, que foi quando vendemos por 120. Ah, e a senhora tinha duas casas para vender. E nós não quisemos porque achámos que era muito arriscado. Sim. Então é muito engraçado olhar tipo, em retrospectiva, porque efetivamente isso muda completamente o chip, porque tu começas a pensar, caramba, isto é possível e não é assim tão difícil. Existem, obviamente, algumas coisas que têm que ser analisadas, mas principalmente na altura em que nós começámos, em que o mercado estava Estava em a bombar. ascensão pura, quase qualquer negócio era negócio. Eu risco-me a dizer que nessa altura todos os negócios eram negócios. Perfeito. Porque o tempo ia-te dar sempre razão. Sim. Podias era ter que esperar um ano ou dois para. Sim. Se compraste caro, o mercado ia chegar a uma altura que ia chegar ao teu preço. Sabes que nós tivemos essa situação porque nós colocámos à venda, apareceu um comprador estrangeiro, angolano, que queria, ou seja, dizia que ia conseguir tirar as divisas de Angola. Pá, e nós esperámos imenso tempo e depois o negócio caiu, mas demorámos 6 meses para ir neste processo. Sim, nós, lá está, também fomos, sei lá, acabámos por ser muito compreensivos com ele. Nós até sabíamos que era difícil tirar o dinheiro de Angola, porque Estava já difícil, trabalhámos sim. em Angola e sabíamos que estava a ser difícil, mas sempre demos essa oportunidade ao senhor para conseguir tirar o seu dinheiro de Angola, etc. Pronto. Só que de facto, epá, depois chegou uma altura em que dissemos, não dá para esperar mais, porque entretanto já tinha passado quase um ano e ele ainda não tinha Desbloquear. conseguido Sim. fazer a escritura, assim. Pronto, e depois desistimos, não é? E dissemos, olha, vamos terminar aqui o negócio e colocámos outra vez à venda e foi numa semana, Foi acho eu. ridículo. Foi tipo, E vendemos mais caro, lá está, por causa É desse isso. efeito do tempo, ou seja, mesmo neste caso em que até tivemos este percalço que poderia afetar imenso, Mas até foi bom. foi Ainda bem que benéfico para nós. aconteceu, Epá, exatamente. sim. Ainda bem que aconteceu, porque estava prometido vender muito com um preço mais baixo.
e depois, pelo facto de ter atrasado, pá, gerou aquela valia adicional pelo tempo e compensou, claramente. Sim. Mas é interessante ver esse efeito. E depois disso, ou seja, tiveste esse negócio, uau, deslumbramento, não é? Ou seja, bora com mais. Quando é que chegou o momento tipo, de despedires e investires mais tipo, nisto? Ok. Essa pergunta já envolve aqui mais algum, algum raciocínio. Sobre os vossos 2 pontos, e também para concluir, porque acho que é importante, o mercado não está igual. Pois não. Uhum. Acho que é importante que as pessoas percebam que agora já não dá para comprar coisas de olhos fechados. E eu Boa. faço aí esse alerta que é o mercado de compra e revenda está exigente. Para Uhum. pessoas como nós, que estamos no mercado há 5, 6, 7, 8 anos, está difícil. Portanto, para uma pessoa que está agora a começar, que não se iluda que vai fazer estes montantes agora, porque tudo tem a ver com as condições macroeconómicas, tudo tem a ver com a oferta e procura, tem a ver com o governo, tem a ver com muitas coisas, e há muitas coisas que neste momento não estão a jogar a favor desta operação. Sim. A outra, que tu falaste, eu desenvolvi meio que uma teoria para mim. Foi os meus primeiros 3 investimentos imobiliários. Eu usei uma coisa que eu chamo a estratégia das 4 saídas. Que eu chamo-lhe assim. Se calhar alguém já criou este nome, não sei, São porque os se calhar pode ser plano A, minha. plano B, plano C, Sim, plano D. que é, ponto 1, eu tenho que me ver lá a viver. Uhum. Ponto 2, eu posso revender o imóvel. Ponto 3, coloco no arrendamento de longo prazo. Ponto 4, faço arrendamento de curto prazo, médio prazo. Sim, Perfeito. E se estas 4 condições se cumprirem, o negócio nunca vai correr mal para ti. certo. Portanto, Tens esta era a minha sempre premissa. backups. Sim. Era a minha premissa inicial de Sim, investimento. sim. Só quando passei os 100.000 euros de poupança é que eu pela primeira vez comecei a investir sem propriamente precisar de ir para o imóvel. Uhum. Porque eu quis ter a segurança que, pior cenário, eu vou para lá viver. E Sim. está tudo bem. Sim. Deixo de ter a renda, passo a ter uma prestação. Não é o meu objetivo, mas também não posso dizer que correu mal, porque eu tinha na altura fundos suficientes para fazer um segundo investimento. Portanto, depois Perfeito. também tem a ver com a tua estratégia. Sim, isso faz muito sentido porque nós também começámos a fazer isso, que foi, ok, nós chegámos a um momento em que o valor que nós já tínhamos de parte, decorrente dos nossos fix and flip, já permitia assumir um bocadinho mais de risco, que é isso, que é, nós investimos muito com base no feeling, entretanto chegou um momento em que, ok, há aqui margem, pode correr mal, entre aspas, de acordo com essa estratégia das 4 saídas, mas há sempre uma saída e não há problema em segurar o imóvel porque eu não vou ficar sem dinheiro no bolso. E é interessante trazer essa visão. E é real estate. Yeah. Portanto, no limite, o tempo vai-te dar razão. Yeah. Sim, exato. Eu acho que essa é a maravilha do imobiliário, é exatamente isso. Boa. E Estavas a dizer, força. desculpa, em relação à outra pergunta que era o que é que veio a seguir? Sim, ou seja, de 2017 até o momento em que te despediste e decidiste dedicar a 100% a isto. Ok. Em relação a isso, há aqui, pois, muita coisa que tem a ver com a tua personalidade, com a tua educação, com o teu background e ao mesmo tempo com a tua experiência de vida, que foi, eu em 2020 fui pai, portanto eu já sabia desde 2009 que ia ser pai. Depois metes aqui um Covid pelo meio, Uhum. que foi uma altura que eu estive fora de mercado porque foi muita coisa a acontecer na minha vida e que eu me arrependo de ter saído do mercado porque pensei mesmo, pá, não vou agora comprar imóveis, sei lá o que é que isto vai dar. Sim. Eu na altura era um bocado pessimista, não estava a perceber a dinâmica toda macroeconómica que estava a existir por trás, ou melhor, eu percebia, não estava a ver os efeitos práticos. Também se calhar por nunca ter passado por uma crise na minha vida adulta e como investidor, não estava preparado naquele momento para tomar decisões e portanto afastei-me um bocado, tive um bocado de tempo afastado do mercado. Ia vendo umas coisas, mas não estava muito confiante. Pelo que para mim, eu como tinha o trabalho seguro e tudo mais, todas aquelas coisas que foi aquilo que sempre me foi posto na cabeça, aquilo era uma segurança que eu achava que estava pronto para largar, mas ainda não estava bem. Ou seja, eu queria, não me sentia feliz a seguir por aquele rumo, mas por outro lado, também não tinha a coragem ou não me tinha trabalhado o suficiente para poder tomar esse passo. Uhum. E portanto, para mim foi um processo que foi. Depois fui pai, depois vem responsabilidades, Sim. tens que pensar na altura. Ouvir aquelas vozes, né? Não, agora já não podes meter-te em brincadeiras. Começa assim a Sim, jogar na sim. tua cabeça. E a minha avó a dizer: João, porque é que fazes isso? Porque é que compras casas e vendes casas? Tu está mais é sossegadinho, Tens um emprego. tens um emprego tão bom, o que é que vais fazer à tua vida? Portanto, para mim foi muito um processo de desconstrução de Uhum. muitas destas coisas que vinham, se calhar, da minha educação e daquelas crenças mais profundas que me foram metidas na cabeça quando eu desde de pequeno tinha sempre um perfil um bocado de risco, mas que estava a ser contrariado pela minha envolvente, digamos Sim. assim. Portanto, depois o que me fez saltar fora foi mesmo um último negócio que eu fiz que pensei, bem, eu agora não tenho desculpa, porque eu podia literalmente estar se calhar uma década sem fazer nada, que continuava a ter, não é uma década, mas pronto, podia estar muitos anos sem fazer nada, que eu tinha uma bolsa boa o suficiente para me aguentar. Ok. E aqui pensei para mim próprio, olha, se calhar está na altura, tipo, se tu achas que
que és o gajo que achas que és. Eu gosto de dizer isto. Desculpem. Está na altura de arriscar, já não tens propriamente, estás com medo do quê? Foi um bocado a conversa interna que eu tive. Mas pronto, desde ter esta conversa a tomar a decisão vai algum tempo, tens que trabalhar. Eu fiz na altura um exercício de desenvolvimento, vários, desenvolvimento pessoal, comecei a repensar as coisas, o que era importante para mim e tudo mais, até que houve uma altura que meti os papéis em dezembro, que é aquilo que ninguém faz, porque podias esperar mais um mês Exatamente. e recebias, e na altura para mim Recebias ainda as eram, férias. sim, recebias as férias e aquilo montante. Eu acho que a minha entidade patronal, acho que até por isso ficou feliz com a minha participação lá. Eu realmente não fiz nada para os prejudicar e até o último dia cumpri com as coisas, mas chegou a um ponto de saturação mesmo que eu disse, olha, isto já não me está a fazer feliz Sim, e já nem sequer tem a ver com cash, tem a ver mesmo com realização. a tua realização, quando tu acordares de manhã e sentires que pá, estás a fazer qualquer coisa de bom por ti e pelos outros. Olha, qual é que foi esse negócio que fez o trigger? Ahm, foi um negócio, uma vivenda isolada numa zona que eu gosto muito, em Algesur, Uhum. Ok? que foi comprada a um fundo. Portanto, foi a primeira vez que comprei um imóvel a um fundo. Passei por um processo um bocadinho distinto. Foi daqueles imóveis que é o feeling, que foi até uma história engraçada, que foi, eu vi o imóvel, liguei para a pessoa, disse que estava mesmo interessado. Eu gosto de tomar decisões no banho. Fui à meia da tarde tomar banho, estava em casa. E nem acabei de tomar banho, tipo, saí a meio do banho, liguei para a pessoa e disse: olha, como é que eu faço para bloquear já isto? Porque eu achava que estava a entrar muito bem no mercado, era uma zona que eu conhecia muito bem, tinha um potencial altíssimo mesmo de rentabilidade, ou seja, no limite eu podia ficar com aquele ativo e viver, aquilo dava para viver da rentabilidade do imóvel, Ok. Uhum. ou seja, literalmente. Um, e pronto, e depois quando tive a saída, foi uma boa saída. Um, Foi a minha maior saída de sempre num negócio, em que fez com que basicamente eu tomasse essa decisão de pá, está na hora, vou meter os papéis. Escrevi um e-mail, imprimi, fui lá aos recursos humanos e deixei lá. O curioso é que eu depois ainda criei uma empresa de marketing digital aqui pelo meio. Ok, ok. Já vamos a essa parte do marketing digital, porque eu acho que eu estou a ouvir e estou a ouvir um bocado a nossa história, porque nós também tivemos essa fase de mudança e principalmente eu despedi-me em agosto de 2021 e já tinha sido uma decisão que eu já tinha tomado um ano antes. E eu falei com a Catarina, cheguei ao pé dela, bebê, pá, eu já não estou Já não estava. fixe nisto, já não está, pá, eu preciso de fazer outras coisas, eu acredito que consigo fazer mais, consigo explorar outras áreas daquilo que é a minha vida. Eu já tinha feito uma certificação de coaching em 2000 em 2000 Em 2020. em 2020, ou seja, foi nesse processo, ou seja, fui para a certificação e, hum, e foi todo um processo de reflexão. E na altura eu disse: olha, o que é que tu precisas para que eu me despeça? E ela disse-me: olha, preciso que garantas isto, isto, isto. E eu fiz lá a minha checklist e pensei: ok, então quando isto estiver, eu posso me despedir. Escrevi a minha carta de despedimento, Logo, escrevi logo, agendei para o meu dia de aniversário de 2021 muito bom. e Que é 19 de maio, ele despediu em exatamente, agosto. exatamente. Não, eu despedi-me em junho, dei os 2 Sim, certo. meses, mas foi, ok, eu já tinha cumprido com a checklist para aí, sei lá, em março, mas ignorei. Fiquei, isto ainda não é o momento, ainda não é o momento. Dia 19 de maio, o alerta do e-mail, com a carta de despedimento e eu, é agora, Chegaste. é agora, é agora. Não, é melhor esperar mais um bocadinho. Pá, e é isso, foi num processo de passear o nosso cão, tipo, de estar ali, pá, a pensar muito no assunto e pensei, pá, o que é que pode acontecer? Qual é que é o pior cenário? Eu ter que voltar. Pá, está tudo bem. Cheguei, bebê, olha, amanhã vou-me despedir. E foi, pá, despedi-me e a verdade é que é isso, ou seja, estou há 2 anos e meio desempregado, entre aspas, não é? E foi todo um processo de desconstrução também de crenças. E era aí que eu queria explorar um bocadinho essa parte, porque acho que muita gente que nos ouve também passa por essa fase, porque existem padrões. Normalmente é assim, existem crenças que nos limitam, que nos colocam naquela caixinha, nós sabemos que não estamos bem naquela caixinha, nós não pertencemos ali, mas temos dificuldade em sair dali. Como é que foi o teu processo? Tu falaste de desenvolvimento pessoal, que perguntas é que te surgiram, que respostas é que deste? Como é que foi esse processo para que alguém também possa retirar aqui algum valor dessa parte? Sem dúvida que há um padrão. O que tu pensaste foi o que eu pensei, que é como é que voltamos para a segurança se isto correr mal. Uhum, É o uhum. plano A, o plano B, o plano Plano C. A, plano B, plano C. Mesmo depois de me despedir, houve alturas que pá, ainda pensei, tipo, as coisas não estavam a correr bem por algum motivo e eu ainda abri para ver o que é que havia de oportunidades de emprego. E acho que é importante as pessoas dizerem isto, porque o Claro. empreendedorismo
ou tu queres fazer coisas, não é tudo bonito e há alturas que as coisas não estão a correr bem, ou tu pá, esticaste demasiado numa coisa, ou estás em demasiados projetos ao mesmo tempo, e nessa altura o que tu sentes é essa necessidade de voltar para a segurança, que é teres ali o teu saláriozinho e está tudo bem. Eu passei por esse processo. Ahm, Felizmente, porque foi bom passar por esse processo. Uhum. Foi bom sentir quase que precisava de uma segurança e não a ter para depois conseguir Perfeito. construir o que vinha a seguir. Uhum. Ahm, Olha, o processo para mim passou muito por me questionar, por tentar seguir o meu coração. Há um livro que eu já reli algumas vezes porque sinto que é muito aquilo, que é O Alquimista, Uhum. que é o nosso coração está-nos a dizer para onde é que nós temos que ir, nós muitas vezes silenciamos. E o que acontece é, se o fazes muitas vezes, ele cada vez vai gritando mais baixo, e mais baixo, e mais baixo, até que para. E esse é aquele momento que tu vês que a pessoa desistiu de ser feliz. E nós vemos muitas pessoas com estas características, ou seja, que se calhar financeiramente até estão bem, até estão num bom cargo, mas que lhes falta a alma. A alma Uhum. foi-se. E para mim foi um bocadinho perceber que eu estava a seguir esse rumo e que não era o rumo que eu queria seguir e tinha que seguir o meu coração, sabendo que ia passar por, por muitos desafios. Hum, epá, e comecei a entrar nas coisas, comecei a pensar, comecei a escrever, fui viajar sozinho pela primeira vez. Pá, ouvi podcasts do mais variado possível a desafiar a minha mente e a pensar como é que eu poderia fazer diferente. Contratei uma coach, porque na altura tinha um bocado aquela cena do o psicólogo, tinha ali uma espécie de aversão, que acho que muito, pelo menos Uhum. nós homens temos um pouco, mas que não faz sentido nenhum. Uhum. Portanto, para mim, uma coach era uma coisa que eu já assumia, Já mas que na verdade aceitavas ela tinha melhor. ali um papel que era Sim. meio psicóloga, meio coach, meio tudo, mas que me ajudou ali a desconstruir algumas coisas, a perceber, a ter mais awareness sobre mim próprio, porque acho que é uma coisa que nós, se não tivermos cuidado, perdemos um pouco, que é quais é que são os nossos pontos fortes, quais é que são os nossos pontos fracos, onde é que nós estamos a falhar, como é que as outras pessoas nos estão a percepcionar também, que é importante para termos sucesso no mundo dos negócios. Hum, Passei por isso, comecei a fazer desporto à séria, comecei a ter muito mais cuidado com a alimentação, ou seja, fiz ali um bocadinho uma transformação que me começou a levar num caminho. Hum, e esse foi um bocadinho o meu processo interno, em que as respostas depois foram aparecendo e culminaram um bocadinho quando eu comecei a produzir conteúdo, basicamente porque senti que todo esse percurso me levou até aí e que quando eu comecei a fazer isso, passado pouco tempo, eu percebi que a minha vida ia mudar drasticamente para melhor. Perfeito. Olha, e como é que isso funcionou lá em casa? Ou seja, tu fizeste todo esse processo interno teu, não é? Tu chegaste a essas conclusões, mas depois tinhas que apresentar isso à família, não é? Como é que Sim. isso correu? Eu acho que a própria palavra família é a resposta, na perspectiva em que tem que existir aqui uma estratégia de equipa. Hum, ou seja, uma pessoa entrar numa aventura destas como eu estava, em que o meu foco era o meu desenvolvimento pessoal, atenção, isto era a minha prioridade, eu acordava de manhã e se eu sentisse que o que eu precisava era de ir para a praia pensar, eu ia, ok? E adiava a reunião da manhã para a tarde, ou uma coisa qualquer. Foi tipo este, Foi este, assim o este processo, ponto, sim. sim. Foi mesmo, eu defini, pá, está na altura de parar para pensar. E, e portanto, tu aqui precisas ter, sem dúvida, um apoio, se bem que é fácil, porque eu estava-me a tornar melhor. Ou Uhum, seja, a minha energia estava melhor, o meu mood estava melhor, e portanto isso ajudou, porque quando a outra pessoa vê que tu estás a evoluir, é mais fácil do que ver-te, por exemplo, enterrado em papéis e trabalho sim. e não pôs os pés em casa e é muito complicado. Não, eu não estava nesse ponto, portanto, senti que foi relativamente fácil nessa perspectiva, hum, mas que sem dúvida tem que ser um trabalho de equipa, ou seja, as pessoas têm que estar alinhadas e também acho que numa estratégia de casal não pode ser só uma pessoa a fazer este trabalho, Sim. porque senão o que começa a acontecer é que começa-se a criar um gap de desenvolvimento Uhum, ou as pessoas começam a crescer em direções opostas. E sim. eu sinto que isso é muito eu não sou nenhum coach relacional nem nada de género, mas quando eu olho para relações que não estão a funcionar, sinto que às vezes pode ser porque uma pessoa parou e a outra continua a evoluir, ou porque as duas evoluíram, mas começaram a evoluir em sentidos opostos. E portanto, se essa estratégia de equipa não tiver pensada e não tiver alinhada, pode levar a uma ruptura futura. Uhum. Portanto, eu diria que é comunicação, estratégia, compreensão. Boa. Boa. Eu chamo isso solidão intelectual.
ok? Essa fase em que tu estás em busca de algo e essa busca de algo leva-te para espaços que tu nunca, que não navegavas, não é? E que te gera a evolução. Tu começas a ouvir coisas novas, começas a pensar de forma diferente e se a pessoa que tens ao teu lado não acompanha essa jornada, efetivamente começa a haver ali um gap. Por isso é que nós, há algum tempo para cá, decidimos que não vamos a formações só cada um. Vamos os dois juntos às formações, porque tu ouves ali qualquer coisa que depois chegas a casa e se não tiveres espaço para discutir aquilo, gera-se essa solidão. E é incrível o que estás a partilhar porque na verdade é a nossa história, é isto. Eu gosto mesmo do podcast por causa disto, é que nós não conhecemos este teu lado, não conhecemos esta tua jornada. E ouvir-te a falar e nós revermos-nos nisso, nessa jornada, pá, é incrível, porque eu acho que muita gente em casa também se vai rever, e mesmo quem não esteja ainda neste estágio, certamente vai começar a fazer alguma coisa para poder ir em busca disso, que é às vezes é importante uma pessoa isolar-se um bocadinho, e tentar perceber o que é que quer, e foi isso que disseste, que é ok, há momentos em que tu vais estar só em silêncio, só no teu canto, quase numa versão egoísta de ti próprio, mas depois sais do outro lado do túnel uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. E é muito importante ter esse suporte da família, porque às vezes a pessoa que está ao lado não compreende e por não compreender gera aqueles conflitos. E principalmente na fase em que tu estavas a fazer essa jornada com o filho, não é? É muito desafiante e nós passámos por isso também e também começou com o filho, ou seja, a vinda do Tomás foi o que despolutou toda esta jornada de Sim. crescimento, o próprio rico casal, tudo o que nós estamos a viver hoje decorreu desse momento de nós queremos ser melhores pais para ele. Eu Ahm, senti o mesmo também. é, não Foi um é? empurrão para mim. Boa, Foi, boa. transformaste numa versão que tu quisesses que os teus filhos pudessem copiar. Sim. Foi um bocadinho o que eu senti. Boa. Olha, e em relação agora à fase em que ah, estás feliz? Tipo, como é que está aí agora essa parte aí do propósito? Quão feliz estás a viver o teu propósito hoje? Como é que estás a viver isso? Olha, na fase atual, o que eu te posso dizer é que o meu propósito é muito grande e Uhum. isso é uma coisa que te ajuda a passar às adversidades, porque o que eu sentia na altura é que se calhar faltava um bocadinho o propósito. Agora tenho um propósito muito claro e isso ajuda, Que é? pá, que é basicamente conseguir, através do investimento imobiliário, criar valor, ajudar pessoas, ter projetos que eu me orgulho, construir uma equipa com a qual eu me identifico, que tem os mesmos valores que eu, na qual estamos todos envolvidos no mesmo barco, a caminhar na mesma direção. Portanto, é tudo coisas que eu tinha como um objetivo de construir e que eu agora já estou a conseguir fazê-lo. E, portanto, isso dá-me uma sensação de propósito que é acordar e estar extremamente contente, ou às vezes estar a trabalhar mais horas do que o que devia, que não é o ideal, mas que não me custa assim tanto, porque eu Uhum. estou a gostar daquilo que eu estou a fazer e sinto um bocadinho que o resultado está a valer a pena. Por outro lado, também sinto que estou numa fase que tenho muito trabalho, é muito stress, é muita pressão, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e estou aqui num processo de ajustar para conseguir que a vida pessoal, a alimentação, o treino, ter conversas como esta que nós estamos aqui a Uhum. ter, agora está a ser gravada, mas que poderíamos estar perfeitamente num outro sítio qualquer a tê-la, que continue a fazer parte da minha vida, porque é muito fácil quando tu estás num projeto como aquele que eu estou, claramente understaffed para Uhum. aquilo que estás-te a propor. Um, o que acaba por acontecer é que pronto, é que se tu descuidas, de repente a tua vida é só trabalho. E eu não quero ir por aí, porque também sinto que isso não é bom. Por outro lado, sinto que tu às vezes tens que estar unbalanced para depois estás balanced a seguir. Sim. E como tal, agora sinto que estou consciente, porque há pessoas que fazem isto sem estar conscientes, ou seja, Uhum. simplesmente estão a trabalhar, nem estão a ter muita consciência sobre o que é que está a acontecer. Eu estou consciente do que é que está a acontecer e dos desafios que se apresentam. No entanto, ainda não tenho aqui uma resposta ótima para aquilo que será o meu futuro. Mas estou muito feliz no meu dia a dia, estou muito contente e, acima de tudo, tu estares o dia inteiro rodeado de pessoas com as quais te identificas, têm o mesmo mindset, estão todos a fazer o mesmo. Não falo só da tua equipa, dos investidores, das pessoas que estão contigo nas consultorias, toda a gente. Ou seja, cada vez que tu tens uma interação com alguém, essa é uma interação positiva para ti
e não como acontecia na KPMG, que eu ia para uma reunião a pensar, pá, estou aqui a apanhar bonés, não estou aqui a fazer Yeah. nada. Hum, Pronto, a tua vida ganha esse propósito. Boa, boa. Olha, e como é que tu vês o mercado imobiliário atual? Ou seja, já deste aqui uma abertura que é o mercado neste momento está muito desafiante e eu concordo perfeitamente com isso. Efetivamente, nós neste momento também estamos menos investidores do que já tivemos. Porquê? Porque nós consideramos aqueles investidores que é qualquer família normal poderia ser este tipo de investidor, que é comprar uma, duas casas por ano, fazer o fix and flip e aumentar ali o património. E neste momento, efetivamente, está mais desafiante, porque investir no imobiliário, as pessoas dizem que é passivo, mas não é passivo, é um emprego quase, não é? Principalmente se formos para uma ótica de fix and flip. Como é que tu vês o mercado atual e quais são as tuas perspectivas para 2024, 2025, 2026? Ok. Em relação a isso, o que eu posso dizer é, existem aqui alguns números ou algumas coisas que acontecem a nível macroeconómico que têm um impacto no nosso mercado. Essencialmente porque o nosso mercado é muito movido por crédito. Uhum. E assim sendo, a taxa de juros tem aqui um peso gigante naquilo que está a passar no mercado. A taxa subiu muito rápido e para valores muito altos para aquilo que foi a normalidade da última década. Sim. O que fez com que muita gente que até quisesse, até queira atualmente e até se calhar até tenha a poupança para comprar o imóvel, fique condicionada porque a prestação mensal faz com que ela não tenha a taxa de esforço suficiente para comprar esse imóvel. Sim. A procura existe, eu acho é que como o crédito está muito mais difícil, essas pessoas não conseguem comprar os imóveis que de uma forma que aqui há 2 anos atrás estavam a comprar. Uhum. Uhum. E já não é tão óbvio a questão de comprar versus arrendar, porque há uns anos atrás a prestação era tão baixa que era muito mais vantajoso comprar Sem dúvida. do que arrendar. E agora já não é tão óbvia essa escolha. Mas Sem sim, dúvida. continua. Sim. Sem dúvida, é mais uma coisa que entra aqui, embora os números venham a mostrar de censo para censo que cada vez há mais pessoas a arrendar. Uhum. Portanto, os últimos que saíram já havia, ou seja, nós continuamos a ser um mercado de pessoas que compram a sua própria habitação. Sim. O que notamos é que 10 em 10 anos vai crescendo aqui um bocadinho, ainda não é nada comparado com o resto da Europa, mas esse é um fator que sem dúvida também entra aqui em conta. E, portanto, o que acaba por acontecer é que o mercado está muito condicionado pelo comportamento do Banco Central Europeu, que segue o comportamento da Fed, que basicamente são os Uhum. bancos centrais que regulam os mercados ocidentais, e que eles é que definem se o mercado vai estar mais fácil ou mais difícil, porque se eles agora baixassem a taxa de juros para valores, sei lá, 2%, o que ia acontecer é que isto disparava tudo outra vez. Uhum. Por outro lado, se calhar não iam conseguir controlar a inflação. Sim. Portanto, entramos aqui numa guerra que não tem só a ver com o imobiliário, tem a ver com a economia como um todo, mas que nós somos muito impactados por estas decisões que eles tomam. O que é que eu noto estando no mercado? Os tempos médios de venda dobraram, Sim. portanto, andavam nos 3, 4 meses, dependendo do mercado, agora andam entre 6, 8, coisas já nos 12 meses, que era uma realidade que nós desconhecíamos, Sem dúvida. não sabíamos o que era Yeah. isto. Ahm, e, portanto, a compra e revenda de um imóvel já não é um negócio tão óbvio e torna-se mais para os profissionais que Uhum. conseguem efetivamente Sim, na mais forma, compra, não é? sim, porque o negócio está na compra sempre. Sim, sim, Em todos sim. os negócios é assim, Sim. no imobiliário é igual. Uhum. Mas hoje em dia, mesmo se calhar até entrando numa bem, podemos depois ter dificuldades na saída, porque àquele patamar, naqueles valores, naquele mercado, um casal que anteriormente conseguia comprar um imóvel agora não consegue. Sim. E portanto traz aqui complexidade para o mercado. É possível, eu acho é que não está tão fácil como já esteve. Boa. Nós notamos isso também, porque nós também temos um contexto de amigos que são investidores e as casas não estão caras, mas as pessoas não têm acesso ao crédito. Então é isso, as pessoas até querem comprar, mas vão ao banco e o crédito não é aprovado. Então isso é uma das perspectivas que nós trazíamos, principalmente aos nossos alunos, que é nós para entendermos a economia real, ou seja, as coisas que acontecem no dia a dia, nós temos que entender a economia, a macroeconomia, que é isso que é ok. Como é que funcionam os mecanismos de taxa de juros? Ou seja, isto não é uma coisa que venha do ar, ou seja, existem decisões, e essas decisões impactam aquilo que é o contexto, porque as pessoas dizem, mas há poucas casas e há muita gente que precisa de casas. Tá bem, mas se as pessoas não conseguiram comprar as casas, por mais procura que exista, não conseguem comprar. Então, aquilo que é o condicionamento do crédito traz muita dificuldade àquilo que é a possibilidade de escoar um imóvel. Então, enquanto que havia um investidor que fazia um fix and flip, isto já estava a fazer fix and flip no limite daquilo que era o seu esforço e das suas poupanças, quando ficas 3,
4, 5, 6, 7, 8 meses à espera para vender uma casa, começa a gerar ali uma aflição. Então é isso que estás a dizer, que é, ok, um investidor profissional o que permite é, eu tenho budget suficiente para poder aguentar o imóvel durante este tempo e ainda estar a fazer outros negócios. Mas traz uma dificuldade muito grande e, acima de tudo, um desafio muito grande àquilo que é a possibilidade do investidor hum, particular entrar no mercado. E às vezes até me custa um bocadinho a narrativa de que está fácil e que só quem não quer é que não faz e mostra-se negócios. Custa muito porque nós lidamos com pessoas que são apaixonadas pelo imobiliário, gostavam de fazer o seu primeiro investimento e é-lhes vendida às vezes uma facilidade que não é real. Neste momento o mercado está difícil e se uma pessoa der um passo em falso, o que vai acontecer é que a pessoa vai ficar frustrada, vai ficar traumatizada e vai culpar o mercado, mas porque não entendeu o mercado. Tu, neste momento, trabalhas essencialmente com investidores particulares, certo? Sim. E como é que particulares ou só particulares? Sim, ou seja, eu tenho investidores que têm capital, Uhum. uns até querem estar envolvidos na operação, outros não querem ter absolutamente nada a ver com a operação, e eu depois trato tudo da A a Z. Ok, ok, boa. E sentes que há muitos desses investidores? Sinto que o dinheiro não é problema. Boa, Uhum. Sinto boa, que o problema são as boas oportunidades. boa. Sinto que o problema é eu meter os números, que eu acho que são os números conscientes no Excel, e aquilo bater com as rentabilidades que eu preciso para o investidor ficar contente e para eu também ter uma margem pelo meu trabalho, não é? Porque eu vou ter aqui um trabalho, como tu disseste, gigante, Uhum. porque fazer uma compra, obra e depois revenda ou arrendamento do imóvel, estamos a falar aqui de 15 a 20 stakeholders a intervir em toda a operação, que vai desde a senhora da limpeza no final da obra, ao fotógrafo, ao drone, ao homem que vai meter a canalização. Portanto, são aqui muitas pessoas envolvidas numa coisa, muita coisa para coordenar, muito dinheiro que vai ser gasto. Portanto, hum, é uma coisa que não é simples e que, obviamente, tem que ser remunerada. Mas encaixar isso e encaixar a remuneração para o investidor não está fácil. Uhum. Portanto, é possível, nós continuamos a fazê-lo, ainda agora, por acaso, o início do ano arrancou bem para nós. Portanto, eu até falo contra mim, porque o início do ano até arrancou bem para mim. Mas arrancou, mas eu com muita consciência que, pá, que se calhar que a maior parte das pessoas não vai conseguir arrancar daquela maneira e que eu, se calhar, algumas das coisas que estou a fechar agora são coisas que já estou a trabalhar há meses, com follow-ups, com propostas, à espera de resolver coisas de procurações, herdeiros. Portanto, há aqui muita coisa envolvida que eu concordo contigo e tu deves perceber isso pelo meu conteúdo, eu jamais digo que é fácil. Uhum. E aliás, toda a minha página está criada um bocadinho para explicar às pessoas. Eu já fiz tanto vídeo e ainda assim continuo a ter tanta coisa para falar porque isto é complexo. Sim. Perfeito. É muita coisa. Boa. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Mas olha, relativamente aí ao investimento com investidores, como é que é o processo de a parte da confiança dos investidores? Tu já explicaste que pronto, agora já é muito mais fácil, Sim. as próprias pessoas chegam ao pé de ti e em vez de seres tu à procura delas e a mostrares o teu valor, etc. Mas depois como é que fazes em termos até faz algum contrato com os investidores? Como é que determinam esta questão da rentabilidade? Depois tens aqui um efeito que eu acho que também não deve ajudar, que é a questão das obras, que durante uns tempos teve com preços muito voláteis e, portanto, afetam obviamente a rentabilidade. Como é que é essa dinâmica de conversa com o investidor e de perceberem como é que como é que vão jogar com as regras Que que existem. definiram, sim. É assim, a nível de processo, há várias formas de o fazer. Eu gosto sempre que os investidores fiquem seguros no negócio. Portanto, Uhum. existe sempre um contrato, existe sempre uma hipoteca sobre o imóvel. Portanto, existe aqui uma coisa que é
eu quero passar seriedade e, portanto, tem que haver, essa seriedade tem que estar refletida no processo, a nível contratual e a nível de segurança para o investidor. Portanto, isso para mim é um ponto assente. Em relação à remuneração, pode ser feita de várias formas, pode ser feita com o pagamento de um juro, pode ser feita numa ótica de shared profit. Ok. Quando vamos para projetos maiores, o que normalmente acontece é, tens 3 fees, tens um finder's fee, que pode também estar ou não relacionado com a mediação de compra, Uhum. porque a maior parte das pessoas que estão na minha área tem uma empresa de mediação, obviamente. Tens um management fee, que é ao longo do projeto, portanto, muitas vezes temos licenciamento, temos que negociar com inquilinos que lá estão, que têm que sair para, Ok. para o prédio, por exemplo, ser... Isto já a falar numa ótica de projetos Sim, maiores. sim. Portanto, existe aqui toda uma gestão que tem que ser feita, depois vai até à parte do licenciamento, orçamentação, adjudicação, fiscalização, portanto, toda esta parte dá muito trabalho e existe uma FII para isso, e depois no final, aqui diferentes players têm diferentes formas de ver, alguns ficam com a mediação, alguns ficam com o success fee, alguns ficam com o shared profit. Ok. Portanto, existe aqui várias formas de montar a operação e eu, acima de tudo, tento é que o investidor se sinta confortável com aquilo que nós estamos a apresentar. Normalmente, na definição do business plan, nós apresentamos os números todos, que vão desde a aquisição, negociações, custos de fechar o negócio, depois a toda a parte do projeto, da obra, etc., que nós estimamos numa fase inicial do business plan, assim como depois também tens que estimar um valor de venda para ele perceber se faz ou não sentido. Sim. Em que nessa fase inicial definimos como é que vamos trabalhar com o investidor. Ok, Damos várias alternativas, tem que ser uma coisa que funcione para os dois lados. boa. Olha, e do ponto de vista mais prático, ou seja, alguém que esteja em casa à procura de negócio, como é que tu analisas um negócio? Ou seja, quais são os critérios que tu consideras relevantes e sem os quais tu não avanças para o negócio? Informação. Ok, ok. Isto é um negócio de informação. Primeira coisa de todas, localização, sem dúvida. É Uhum. diferente ficares com um ativo nas Avenidas Novas, agora estava a almoçar e estávamos a Não. falar isso, ou ficares com um no Barreiro, Uhum. ou na Sim. linha de Sintra, não é a Uhum. mesma coisa. Não é? Portanto, a localização tem aqui um papel importantíssimo, o tipo de ativo também. Quando diz o Ahm, tipo de ativo, é apartamento, sim, moradia, sim. etc. Se é um resto de chão, se é um primeiro Ok, andar, se tem ok. elevador, se não tem, se tem muita luz, se não tem, qual é a exposição solar, Ok. como é que está a fachada do prédio, o condomínio está organizado. Portanto, todas estas coisas entram nas nossas métricas para perceber qual é o ativo, qual é o Uhum. potencial do ativo. Depois, e muito importante, é tu perceberes, naquele mercado em específico, a que valor é que os imóveis estão a ser transacionados, ponto número um, não a quanto é que se está a pedir. Sim. Porque nós portugueses temos uma tendência de achar que a nossa casa deve ter lá ouro dentro das paredes e, portanto, pedimos sempre um valor pelo qual acabamos a não fechar. Ou seja, a própria pessoa, quando vai colocar um imóvel no mercado, já põe um valor acima, Sim. que na cabeça da pessoa é para pagar a imobiliária, E é para mais, negociar, mais a já estás a negociação. pensar nisso. Sim, sim. Portanto, uma pessoa que faça análise, olhar para valores que estão no Idealista ou no imóvel virtual, está logo, na minha opinião, está-se já a tirar de um precipício. Sim. Uhum. Temos que perceber valores de venda. Uhum. Este é o primeiro. Depois, dentro dos valores de venda, temos que olhar para liquidez do mercado, ou seja, quantos dias é que os imóveis estão a ficar no mercado. É diferente eu estar no mercado e vejo que os imóveis saem a 30, a 60 dias, de um que eu vejo que os ativos estão lá a 200 dias, 300 dias. Não quer dizer que não possa haver aqui um bom negócio, Uhum. mas já me dá um red flag em relação à liquidez. Se eu Claro. precisar de vender rápido, se calhar não vou conseguir. Uhum. Portanto, número de dias, o gap de mercado entre asking price e closing price. Outra coisa que eu olho é como é que está a oferta naquele mercado em específico. Uhum. Ok. Porque, por exemplo, pode haver lá muita coisa por remodelar e não haver nada remodelado. Uhum. Certo. Se eu remodelar, eu vou ter um ativo que pouca gente tem. Certo. Portanto, valoriza o meu ativo. Uhum. Como pode acontecer ao contrário. Eu ver que já lá está muita coisa à venda pelos valores pelo qual eu preciso vender para o meu business plan bater certo e perceber que se calhar então aquilo não é uma boa oportunidade. Portanto, é um bocadinho isto. É tu ires para mercados ou tipos de imóveis que te protejam Uhum. numa fase inicial e depois a segurança em relação ao valor de venda. Tem muito a ver com tu estudares o mercado, conheceres o mercado, saberes estas informações que eu disse. Portanto, preços de venda, quanto tempo é que teve no mercado, que tipo de pessoas é que andam lá à procura de imóvel. Uhum. Boa. Depois isso também é muito importante. Até é Se importante forem, para a remodelação. claro, Sim. tu pensas a remodelação Em muitas função vezes em da pessoa função. que vai comprar, claro. Exatamente. Obviamente, sim. Se é uma zona que tu sabes que normalmente são casais jovens que estão a ter o primeiro filho, tu podes pensar logo uma coisa pensada para estas pessoas quando estás a fazer a remodelação. Sim. Boa. E falaste em informação. Onde é que tu vais em busca dessa informação? Olha, Conseguimos dar aqui algumas dicas ao pessoal? conseguimos, claro. Eu basei muito em softwares pagos Ok. e depois em softwares de agências. Portanto, eu uso muito
o confidencial imobiliário eu uso mais numa ótica de validação que eu fiz bem as contas, porque eles Uhum. funcionam com preços com closing price, Uhum. portanto, preços de venda, preços de escritura. Nós não conseguimos, porque aquilo funciona com estatística, não conseguimos ir ao pormenor de ver o imóvel em si. Sabemos que Exatamente. naquela área foram Sim, vendidos sim, por sim, aquele sim. valor metro quadrado. Portanto, isto para mim serve mais para validar. A nível da análise de comparativos em si, eu começo muito por usar o Casafari, Uhum. um, em que eu privilegio sempre aquela localização ou localizações muito similares, muito próximas. Portanto, idealmente é no mesmo prédio. Se não der no Claro. mesmo prédio, que é no prédio ao lado. Certo. Se não der no prédio ao lado, no máximo da rua ao lado. Ou naquele bairro onde aquelas casas foram todas construídas nos anos Igual. 70, Uhum. todas mais ou menos padronizadas. E depois daqui, chega a alguns comparáveis, eu olho para o que está no mercado, como vos disse, para perceber Uhum. qual é a oferta que existe, e depois olho, muito importante, e aquilo que o software te dá é o que é que saiu do mercado. Porque isso a Uhum. mim, aqui é que eu começo a ver realmente o que é que está a acontecer. Dentro do que saiu do mercado, muitas vezes foram com brokers com expressão, entre Remax, Uhum. Ceras, 121, os KWs, Certo. as maiores. Eu conheço depois pessoas que trabalham nestas empresas e tenho aqui uns acessos. Uhum. E o que eu faço é, eu vou ver então por que valor é que foram fechados alguns imóveis naquela zona. E há quanto tempo? Uhum. Uhum. Porque esta também é muito importante. Análises há um ano e meio, ou seja, coisas vendidas há um ano e meio já não me dizem Claro. muito. Zero. Têm que se calhar ser vendidos idealmente nos últimos 6 meses, porque foi o patamar em que as taxas de juros estavam mais ou menos como estão hoje. Sim. Isto para mim é um bom comparativo. Uhum. Quando começamos a andar para trás, valores de 2019, 2020, epá, é uma coisa que me serve para olhar, mas não me serve para tomar decisão de Sim. investimento. Boa. Portanto, este é um bocadinho o meu processo. Obviamente, depois tem aqui muita coisa pelo meio. Tem também a ver com tu conheces pessoas na área onde estás a investir, às quais consegues ligar para perceberes um bocadinho como é que está a dinâmica. Tem a ver também com ir para lá. Eu falo muito sobre isto. As pessoas parece que têm medo de ir para as zonas onde querem investir. Vão para lá. É isso. Mas eu acho, e nós falamos muito disto desde o início, é que as pessoas ficam sentadas no sofá a tentar especular preços, não é? E nós, desde o início, que nós percebemos uma coisa, que é isto é um negócio de pessoas. E sendo um negócio de pessoas, aquilo que eu tenho que fazer é ir para o campo. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma casa no Cacém, eu tenho que ir visitar casas no Cacém e conhecer quais são os agentes que trabalham aquela zona. E fazer relação com eles, porque se eu fizer relação com eles, se surgir alguma oportunidade e eles saberem que eu sou investidor, eu vou estar na lista privilegiada deles. E, consequentemente, se eu depois quiser validar alguma coisa, eu tenho o telefone deles e posso ligar. Então, é isso que eu ia trazer. Parece uma coisa muito rocket science, mas não, é uma questão de relacionamento. Então, eu tenho que ter tempo para estar no campo e conhecer as pessoas certas e fazer os relacionamentos certos e, a partir daí, poder efetivamente fazer os negócios. Inclusive, nós, por exemplo, entramos numa mentoria em que pagámos até um valor relativamente elevado para poder ter acesso a contactos. Tão simples quanto isso, estar num grupo em que nós podemos falar com pessoas que nos ajudem a validar negócio, a validar zonas, a Qual é que é? validar o do Vita. A do Vita. E, epá, e valeu. Nós fizemos 2 negócios quando estávamos lá e, pá, e foram bons negócios. Foram muito bons negócios porque ele trabalhava, por exemplo, aquela zona, então foi mais fácil validar ali algumas coisas. Então foi interessante. Por isso é que eu comecei por dizer informação. É, Exatamente, sem É o dúvida. exatamente, mais importante. exatamente. João, última pergunta. O que é a liberdade financeira para ti? Liberdade financeira para mim é tu não teres que pensar em dinheiro. Eu não sei se esta é a definição mais usual, mas eu sinto que tu és livre quando isso não te preocupa. E portanto, quando o dinheiro te deixa de preocupar é quando eu sinto que tu és financeiramente livre. Na perspectiva em que assumindo que não vais fazer uma vida extravagante, ou seja, que não mudas o teu lifestyle muito daquilo que é o teu lifestyle atual, que tu consegues que o dinheiro não seja uma coisa que te gere preocupação. Portanto, a forma que eu me vejo é essa, em que eu tenho aqui uma forma, pronto, eu meto a carne toda no assador sempre. Ou seja, eu invisto tudo naquilo que eu estou a fazer. Não tenho ainda uma ótica de diversificação ou começar a investir noutras coisas. Eu estou a meter o dinheiro naquilo que eu sinto que tenho mais vantagem competitiva perante outras pessoas. Portanto, neste caso, imobiliário e, no máximo, se quiseres, criação de conteúdo, que são as coisas que eu noto que estão a resultar para mim e que me estão a trazer essa liberdade. Muito Tá bem. bom. Olha, muito obrigada, João, mais uma Obrigado, eu. vez. Olha, Foi, onde é acho que que. foi um, desculpa, Desculpa, foi um desculpa. episódio, pelo menos para mim, foi um episódio muito surpreendente. Estávamos aqui preparados para falar imenso sobre imobiliário e acabámos por falar sobre outros temas muito interessantes e muito. Foi muito fixe. Eu gostei, eu Sim. gostei, eu gostei. Foi mesmo porreiro porque é isso. Nós tínhamos aqui um conjunto de perguntas
acho que fizemos uma pergunta da lista. Epá, e foi profundo. Acho que muita gente que ao ver este episódio vai mudar por causa daquilo que tu partilhaste e com tanta verdade, né? Porque houve coisas que tu partilhaste que muita gente esconde como sendo quase uma fraqueza, e eu acho que foi muito generoso da tua parte partilhares isso connosco, e por isso obrigado. Onde é Obrigado, que as eu. pessoas te podem encontrar? É assim, maioritariamente através das redes sociais. Acho que não vai ser difícil se procurarem por João Velez. Instagram e TikTok, onde eu partilho com mais frequência. O podcast agora podem ainda ir ouvir o meu podcast se tiverem interesse na área. E se não quiserem uma coisa nova, eu no segundo trimestre deste ano espero lançar a segunda season Uau. do podcast. Portanto, obrigado eu pelo vosso generoso convite. Foi um prazer para mim estar aqui. Espero ter acrescentado valor à vossa audiência, foi o meu grande objetivo quando aceitei o vosso convite e quis vir até aqui. Espero também que a conversa tenha sido agradável para vocês. Foi. Boa. Olha, beijinhos e Abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau. Tchau.